Eu gostaria de trazer um tema bastante polêmico para falarmos hoje. Esse tema é direita e esquerda. Não pensem vocês que esses títulos, esses rótulos, direita e esquerda, são desse último século, são antigos. Na época da Revolução Francesa, o parlamento se dividia entre os de esquerda e os de direita. Não eram bem a esquerda de hoje e a direita de hoje. Os de esquerda eram os mais agressivos, os mais polêmicos, os de direita eram os mais conservadores. Mas já existia uma divisão entre esquerda e direita. Essa divisão veio a se agravar e tomar formas mais acentuadas a partir do século passado, no início de 1900 mais ou menos, com a Revolução Socialista Comunista, que começou na Rússia, e que logo depois tomou conta de diversos países à sua volta. Por que essa revolução deu início ao esquerdismo, como nós estamos querendo dizer aqui? Nós vamos esclarecer isso de imediato, mas primeiro é preciso saber por que surgiu o socialismo na Rússia. Nós estávamos então numa época em que o capitalismo selvagem imperava. Isso é, os grandes capitais tomavam conta das indústrias e o operariado vivia com salários de miséria, sem condições de sobrevivência sequer. Não havia direito à moradia, não havia direito a sindicatos, a previdências, não havia nada disso. Era um salário de fome que era dado aos operários e, por isso mesmo, havia um descontentamento geral. O descontentamento era tão grande que causou o surgimento do socialismo, através de um livro chamado O Capital, de Carlos Marx, onde ele pregava que a solução para combater o capitalismo era o socialismo, com seus braços, que seriam o comunismo. Ele achava que o capitalismo concentrava o poder, as riquezas e as propriedades na mão de poucos, que escravizavam a muitos. Já o socialismo viria fazer essa transferência de propriedades, de poderes, de tudo, enfim, para a mão do Estado. Mas quem garantiria que o Estado usaria de melhor maneira que os capitalistas de todo esse poder? Foi nessa época que surgiu uma encíclica chamada Rerum Novarum, de um Papa, Leão XIII, que até hoje é considerado um dos maiores estadistas do mundo, porque ele conseguiu analisar plenamente o que estava acontecendo. Nessa encíclica, ele mostrava as coisas horríveis que o capitalismo selvagem estava fazendo, isto é, a direita, porque o capitalismo selvagem compreende a direita. Ele acusava na encíclica os grandes industriais, comerciantes, os homens poderosos que tinham as propriedades e o dinheiro em mãos, de escravizar o povo com salários baixos. Não era uma escravidão a ferro e fogo, onde as pessoas eram prisioneiras, mas era uma escravidão por meio do dinheiro. As pessoas não tinham com que ganhar a vida, tinham que se sujeitar a baixos salários e não podiam dar sobrevivência às suas famílias. E o Papa, vendo tudo isto, ele condenou abertamente nessa encíclica chamada Rerum Novarum, que significa das coisas novas, foi uma carta dirigida ao mundo inteiro. Ele condenou então esse capitalismo selvagem, essa direita, dizendo que as empresas tinham que se humanizar, tinham que dar salários justos a seus empregados, deveriam haver leis trabalhistas, deveriam haver sindicatos, deveria haver participação dos empregados nos lucros da empresa. Enfim, ele pregava coisas que eram totalmente estranho naquele momento àqueles que detinham o poder, que manipulavam o capital. Se o mundo tivesse ouvido Leão XIII, as coisas teriam sido diferentes. Mas o mundo preferiu dar ouvidos à revolução nova que surgia na Rússia. Essa revolução que transferia o poder para uma casta privilegiada que dominaria o país, acabou por se transformar em uma coisa horrível. Isto é, o socialismo dominou grande parte da Europa com a invasão de países como Hungria, Lituânia, Estônia, Polônia, Tchecoslováquia. E esses países todos, dezenas deles, tiveram que aceitar esse socialismo, essa esquerda que mantinha o Estado como patrão inexorável. Os historiadores dizem que por causa do socialismo, que durou 80 anos na Europa, mais de entre 80 milhões e 120 milhões de pessoas foram mortas. Aliás, o lema do socialismo era: que importa é que 90% da humanidade pereça se 10% estiver a nosso favor. Bom, isso hoje, trazido para os dias de hoje, significa que não aprendemos muito. Com a derrocada do socialismo na Europa, há países como Nicarágua, como Cuba, como China, que aderem ao socialismo ou ao comunismo
e criam os mesmos ritmos de dominação da esquerda que eram criados na Rússia naquela época. E o Brasil, que sempre gostou de imitar as coisas de fora, tentando imitar Cuba e Rússia e China, trouxe com o PT para o Brasil a esquerda. E qual foi o resultado da esquerda no Brasil em 12 anos de governo? 12 milhões de desempregados, as instituições falidas, os estados falidos, o povo passando necessidade, o Rio de Janeiro falido, como pode ser visto. Mas é importante se dizer que os nossos socialistas de hoje não são os socialistas puros, eles são capitalistas. Vocês podem verificar, todos os grandes socialistas do PT são homens ricos. Todos eles são pessoas de posses e de grandes propriedades, o que não combina com o socialismo. Então, o que acontece? Que o capitalismo, como meio de ideologia, como projeto econômico, ele é viável, desde que ele não seja selvagem. Precisamos do capital para termos as nossas indústrias, as nossas empresas, para a governança de um país. Mas esse capital tem que estar submisso às leis, principalmente às leis trabalhistas, para que os operários possam usufruir das benesses dessas empresas. É uma luta grande que temos que ter contra o capitalismo selvagem, mas é uma luta maior que temos que ter contra o esquerdismo, direita e esquerda. A direita sempre tentando dominar pelo poder do dinheiro. A esquerda acaba mais cedo ou mais tarde dominando pelo poder das armas, como foi feito em todos esses países que acabamos de citar. O Brasil conseguiu, agora, através do seu legislativo, judiciário, se livrar dos problemas que a esquerda vinha trazendo. Será que se livrou dos problemas da direita? É isso que nós veremos. Mas tudo isso só poderá ser mudado se nós aprendermos dentro da nossa república democrática, que é uma república democrática que usa o capital como meta e unido ao trabalho, só conseguiremos vencer se aprendermos a votar. Nada de capitalistas selvagens, nada de esquerdistas no poder, mas é preciso que eu, que você, que cada um de nós aprendamos a votar e escolher nossos representantes. Por hoje é só, muito obrigado.